Eu ignorei médico por 60 anos. 60 anos ouvindo conselho e fazendo do meu jeito. Tomando o que minha avó mandava, comendo o que a terra dava, dormindo cedo e acordando antes do sol. E sabe o que aconteceu? Aos 85 anos, o doutor olhou para o meu exame, olhou para mim, olhou para o exame de novo e não disse nada por uns 30 segundos. 30 segundos que eu nunca vou esquecer. Depois ele falou: "Seu Armindo, o senhor tem o cérebro de um homem de 60 anos. Eu tenho 90 e posso te dizer isso com a clareza de quem viveu cada um desses anos. A medicina sabe muita coisa, mas a sabedoria que vem da experiência, essa ela ainda está tentando entender. Você está deixando sua mente envelhecer antes do tempo. Eu vi isso acontecer com gente boa, gente inteligente, gente que merecia mais. E cada vez que eu vejo alguém trocar comida de verdade por atalho, cada vez que eu ouço, não tenho tempo para isso, eu lembro do Dr. Hélio e da cara que ele fez naquele consultório em Natal. Mente não envelhece por acidente, ela envelhece por abandono. Meu nome é Armindo Pereira das Neves. Nasci em março de 1934, no mesmo ano que a seca castigou o sertão do Rio Grande do Norte, e minha mãe disse que eu vim ao mundo berrando mais alto que o vento. Fui filho de lavrador, marido por 54 anos, pai de 4, avô de 9, bisavô de 3, que eu saiba. Trabalhei 38 anos como funcionário dos Correios aqui em Natal. Andei de bicicleta até os 79 anos e até hoje acordo às 5h15 da manhã, sem precisar de despertador. Mas tem uma coisa que marcou minha vida de um jeito que eu não esperava. Durante décadas, eu e o Dr. Hélio Sampaio travamos uma guerra silenciosa. Ele com os remédios e as restrições, eu com os hábitos da minha avó Ritinha e a teimosia que minha mulher Conceição chamava de sua melhor e pior qualidade. Deixa eu te contar como essa guerra terminou. O Dr. Hélio era um homem sério, óculos de aros grossos, jaleco sempre bem passado, o tipo que não desperdiçava palavras. Ele me atendeu pela primeira vez em 1987, quando eu tinha 53 anos e minha pressão resolveu dar um susto. Ele me passou uma lista de restrições que tinha 12 itens. 12. Eu contei. Cheguei em casa, mostrei para Conceição. Ela leu devagar, dobrou o papel, devolveu para mim e disse: "Metade disso sua avó já sabia. Nunca esqueci isso. Metade disso sua avó já sabia." E era verdade. Minha avó Ritinha, que viveu 91 anos lúcida e andando, nunca foi a um consultório na vida. Mas sabia de cor que azeite bom cura, que ovo de galinha caipira fortalece, que castanha do Pará não pode faltar, que sardinha é remédio, que cúrcuma afasta a inflamação e que a mente que não para nunca para de vez. Ela não chamava assim, claro, ela chamava de comer certo e não ficar parado. Mas era exatamente isso. O problema é que o Dr. Hélio não sabia da minha avó. E eu não sabia explicar para ele. Então a gente ficou nessa dança por anos, ele prescrevendo, eu ouvindo, voltando para casa e fazendo uma mistura do que ele mandava com o que eu sempre fiz. Conceição era minha testemunha e minha cúmplice. Toda manhã, às 6 em ponto, a gente sentava naquela mesa de madeira escura que ainda tenho até hoje. A mesma mesa, o mesmo lugar. E ela preparava o que chamávamos de o ritual. Um ovo mexido com azeite, uma xícara de chá com cúrcuma e gengibre, um punhado de castanhas do Pará que ela guardava num vidro de conserva na segunda prateleira da direita. Todo dia, por décadas. Isso é superstição, o Dr. Hélio disse uma vez quando eu tive coragem de contar. Pode ser, eu respondi. Mas minha avó chegou aos 91 com a cabeça no lugar. Ele anotou alguma coisa no prontuário. Não sei o quê. Conceição partiu em novembro de 2019, depois de uma pneumonia que pegou rápido demais. Ela tinha 83 anos e até a última semana estava me chamando de teimoso. Com carinho, mas estava.
4 meses depois veio a pandemia, e eu fiquei sozinho naquela casa com a mesa de madeira escura e o vidro de castanhas na segunda prateleira da direita. E eu continuei o ritual, todo dia. Porque era o único jeito que eu sabia de ainda estar com ela de algum jeito. Meu filho Geraldo queria que eu fosse morar com ele em Mossoró. Pai, o senhor tem 86 anos, não pode ficar sozinho. Eu falei, Geraldo, eu fico sozinho desde que você casou. Vai cuidar da sua vida. Ele não gostou, mas respeitou. Em 2021, o Dr. Hélio, que a essa altura já estava se aposentando, me pediu para fazer uma bateria de exames. Completa. Coração, sangue, função renal e um exame mais moderno de função cognitiva que ele disse que tinha virado rotina para pacientes da minha idade. Fui, fiz tudo. Voltei 2 semanas depois para pegar os resultados. Ele ficou olhando para as folhas por um tempo que me pareceu longo demais. Tirou os óculos, limpou com a bata, colocou de volta. Seu Armindo, doutor, o senhor tem 87 anos. Tenho. Esses exames aqui, ele pausou. Eu vou ser honesto com o senhor porque o senhor merece honestidade depois de tantos anos. Esses resultados são de um homem de 60 anos, no máximo. Função cognitiva, memória, velocidade de processamento. Eu nunca vi isso num paciente dessa idade. Eu não disse nada. O que o senhor come? Ele perguntou. E aí eu contei tudo. A avó Ritinha, o ritual da manhã, o azeite, o ovo, as castanhas, a sardinha 2 vezes por semana, a cúrcuma com pimenta preta, porque minha avó dizia que um ativa o outro, e a ciência levou 50 anos para confirmar isso. E a mente sempre ocupada, sempre lendo, sempre curiosa, nunca parada. O doutor Hélio anotou tudo, página inteira, sem interromper. No final, ele colocou a caneta na mesa e disse uma coisa que eu repito até hoje. Eu passei 40 anos estudando medicina e o senhor me ensinou algo que não aprendi em nenhum livro. Não senti orgulho, senti gratidão por minha avó, por Conceição, por cada manhã naquela mesa. Você faz isso. Eu vejo. Todo dia, alguém chega nos 50, nos 60 anos e decide que já passou da hora de se cuidar, que o estrago já foi feito, que não adianta mais. Você acha que genética resolve. Você acha que remédio substitui hábito. Você acha que mente é separada do que você come. Em 90 anos, eu vi dezenas de pessoas inteligentes, talentosas, cheias de vida perderem a clareza antes do tempo. Não por doença inevitável, por abandono, por décadas de descuido acumulado. A mente não some de repente. Ela vai embora devagar, como água escorrendo por uma fresta que você não percebeu. Mas não precisa ser assim. Deixa eu te contar o que eu faço todo dia. Não como receita milagrosa, como testemunho de alguém que chegou aos 90 com a cabeça funcionando e um médico surpreso na sala ao lado. Primeiro, azeite de oliva extra virgem. Todo dia, sem falta. Minha avó Ritinha regava tudo com azeite. O médico da cidade, nos anos 1950, dizia que era gordura demais. Ela ignorou. Viveu 91 anos. Hoje eu sei o porquê do que ela fazia por instinto. O azeite extra virgem de qualidade é anti-inflamatório, protege os neurônios, reduz o risco de declínio cognitivo. Tem nome científico, tem estudo, tem publicação. Mas minha avó só sabia que deixava a comida boa e o corpo leve. Eu uso toda manhã, no ovo, no pão, às vezes puro numa colher. Não o mais barato. Aprendi com Conceição que azeite ruim é dinheiro jogado fora. Compro o que tem cheiro forte, cor verde, gosto que fica na garganta. É esse que serve. 70 anos usando azeite. Acho que isso conta alguma coisa. Segundo, ovo, o que o médico queria proibir. Em 1987, o Dr. Hélio queria tirar o ovo da minha dieta. Colesterol, ele disse, risco cardiovascular. A ciência da época mandava assim. Conceição ouviu e disse baixinho, só para mim.
Sua avó comeu ovo todo dia e enterrou 3 médicos. Eu continuei comendo. Um ovo por dia, às vezes 2. Décadas depois, a ciência mudou de ideia. O ovo voltou. A colina que tem no ovo é fundamental para a memória, para a concentração, para a saúde do cérebro. O que minha avó chamava de sustância tem nome técnico agora. Eu não falo "eu te falei" para o Dr. Hélio. Não é isso. Falo que a sabedoria antiga merece mais respeito do que a gente dá. Terceiro, castanha do Pará. 1 por dia, não mais. Isso foi a avó Ritinha quem ensinou, e ela era precisa. 1 castanha por dia, não 2. 1. Eu achei exagero durante anos, mas ela estava certa. A castanha do Pará tem selênio em quantidade tão concentrada que exagerar faz mal. 1 por dia é suficiente para proteger o cérebro, apoiar a tireoide, reduzir inflamação. Minha avó não sabia o nome dos nutrientes, mas sabia a dose. Isso me assombra até hoje. Tenho um vidro de castanhas na segunda prateleira da direita. O mesmo lugar de sempre. Toda manhã pego só uma, e penso em Conceição colocando o vidro lá pela primeira vez, em 1971, quando a gente se mudou para essa casa. Quarto, sardinha. O peixe que o sertão não tinha, mas o litoral me deu. Quando me mudei de vez para Natal, nos anos 1960, descobri o peixe com uma frequência que o interior não permitia. A sardinha virou companheira de semana, 2 vezes no mínimo. Ômega 3 para a saúde do cérebro, hoje todo mundo sabe. Mas antes de saber o nome, eu sabia o efeito. Semanas que eu comia bem de peixe, o pensamento ficava mais afiado. Notava a diferença. Pode ser sugestão? Pode. Mas 60 anos de sugestão com exame de 60 anos num homem de 90 me convencem que não era só isso. Quinto, cúrcuma com pimenta preta. A combinação que demorei para entender. Minha avó misturava cúrcuma em tudo e jogava pimenta por cima. Eu achava hábito de cozinha. Era ciência que ela não sabia nomear. A curcumina da cúrcuma tem baixa absorção sozinha. A piperina da pimenta preta aumenta essa absorção em até 2000%. Minha avó não sabia disso, mas fazia exatamente assim há 70 anos, antes de alguém publicar isso num laboratório. Coloco no ovo, no feijão, às vezes no chá, todo dia. E toda vez que coloco, penso que há sabedoria que espera décadas para ser explicada, mas funciona antes de qualquer explicação. Sexto, a mente que não para, o alimento que não se compra. Esse é o mais importante e o que as pessoas mais ignoram. Aos 90 anos, eu leio todo dia. Jornal de manhã, livro de tarde. Agora mais devagar, mas leio. Faço palavras cruzadas. Converso com meus netos sobre assuntos que eles acham que eu não entendo. Entendo, só processo diferente. A mente é músculo. Músculo que não usa, atrofia. Simples assim. Vi isso acontecer com meu amigo Zé Raimundo, que se aposentou aos 62 e decidiu descansar de tudo. 8 anos depois, ele não lembrava o nome dos netos. 8 anos. Homem que era contador, preciso, afiado. O descanso que mata a mente não é o sono, é o vazio. Eu perdi Conceição em 2019, perdi meu irmão Aldenir em 2015. Perdi amigos que não consigo mais contar nos dedos. Não posso voltar, não posso desfazer, não posso pegar o telefone e ouvir a voz deles de novo, mas posso estar presente para quem ainda está aqui. Posso ser avô que ainda lembra o nome, que ainda faz piada ruim na mesa do almoço, que ainda discute futebol com o Geraldo, mesmo sabendo que vai perder a discussão. Isso não é vaidade, é compromisso. Eu errei muito. Fui teimoso além do razoável. Deixei o orgulho falar mais alto em momentos que não devia. Mas nisso, em cuidar da minha mente, em honrar o que minha avó sabia e Conceição reforçou todo dia, eu acertei. E não tô te contando isso para me gabar. Tô te contando porque você ainda tem tempo de acertar também. Você não tem tanto tempo quanto pensa. Você não tem décadas infinitas para começar.
Você não tem garantia de que o próximo exame vai ser favorável. Eu tenho 90 anos. Você tem menos. Muito menos. Pensa em que hábito você está adiando. Pensa em que cuidado você está deixando para depois. Pensa que seu cérebro hoje é o resultado de cada escolha que você fez nos últimos 20 anos e vai ser o resultado de cada escolha que você fizer nos próximos 20. A mente não envelhece por acidente, ela envelhece por abandono. Essa foi a lição que o Dr. Hélio me ensinou sem querer, quando ficou 30 segundos em silêncio, olhando para o meu exame antes de conseguir falar. O silêncio dele valeu mais que 60 anos de consultas, porque ele confirmou o que minha avó Ritinha, que nunca pisou num consultório, já sabia desde sempre. O corpo obedece ao que você repete todo dia, e a mente obedece ao mesmo. Não espera o médico te assustar para começar. Começa hoje, com uma castanha, com um fio de azeite, com um livro aberto na mesa, com a decisão de não abandonar sua própria mente, enquanto ainda dá tempo.